Olá, boa noite. O Horizonte Debate está no ar, ao vivo. Pesquisas apontam melhora na taxa de emprego. O IBGE, recentemente, projetou que o país deve criar até 1 milhão de vagas formais em 2018. As vagas com carteira assinada cresceram pelo terceiro mês consecutivo, segundo o Ministério do Trabalho. Notícias boas? No entanto, o índice de desemprego no Brasil atingiu 12,6%. São mais de 13 milhões de desempregados. O que estes números representam para a economia do país? Estamos caminhando para a melhoria nesse setor? Quais as perspectivas dos economistas? Você pode enviar perguntas para os nossos convidados pelo e-mail do programa horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo WhatsApp 31 99642 8473. Participam conosco hoje do debate Fabrício Mício, doutor em Economia e professor de Economia na UFMG. Pamela Sobrinho, economista conselheira do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. E Daniel Calonge, economista e sócio fundador da Monetos. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, participe conosco. É um prazer ter a sua audiência e a sua participação. Senhores, senhora, a perspectiva dos números, ela é otimista, ela é pessimista? Fabrício, como que você analisa esses números que coloquei no início? Os dados recentes do emprego, para traduzir assim de uma forma bem fácil, é como uma falta na intermediária do campo, né? Quer dizer, é uma notícia boa, mas o cenário depende de uma série de acontecimentos. Você vai chutar forte, né? Se o goleiro vai pegar, se vai para fora ou não. Então, assim, os números têm que ser comemorados. Eu acho que o desempenho recente mostra que a economia tem recuperado e o crescimento tem sido traduzido na oferta de novas vagas de emprego e os números mostram isso. Uhum. Mas o problema é que o cenário é ruim, porque a gente tem uma taxa de desemprego muito elevada, né? Você falou 12,6%. E isso significa um contingente de trabalhadores na casa de 13 milhões de pessoas. Daniel, você concorda com o que o professor Fabrício coloca agora? Sim, eu acho que a gente analisar a economia é muito importante analisar os ciclos econômicos. Então, quando a gente pensa Brasil nesse momento, assim, a gente acabou de sair de uma grande crise, começando a sair de uma grande crise. É normal um desemprego mais elevado nesse momento, assim. Então, a economia começa a melhorar, o índice de confiança do consumidor começa a aumentar, as indústrias começam a produzir mais, que depois disso tudo, aumentando essa demanda, vai ter que aumentar a oferta com o tempo e as pessoas voltam a empregar. É normal nesse momento aí de inflexão. A gente passou 2 anos de PIB negativo, ano passado foi um PIB baixinho, um PIB de 1%, a expectativa para esse ano é 3%. Então, é normal. Agora começa a gerar empregos mesmo, para a gente ver a gente voltando a taxa de 7%, 8% de desemprego só daqui uns 2 ou 3 anos. Então, é normal para o momento. Pamela, otimista, pessimista? Bom, eu ainda estou num cenário neutro. A gente está saindo de uma crise, a recuperação tem sido muito lenta, então, assim, a indústria está caminhando para uma melhora, o setor do comércio e serviço ainda está muito instável, mandando muita gente embora, contrata mais gente para o final do ano, demite. Então, assim, a indústria voltando a contratar, ela puxa, né? Ela dá um engate para os demais setores, né? Para o serviço e para o comércio. Porém, como a gente está com a crise é muito lenta, as incertezas políticas são muito grandes, a gente ainda não tem uma projeção certeira, né? Assim, a gente vai sair, ou esse número de 1 milhão é suficiente, porque 13 milhões de desempregados. Eu vou puxar esse gancho, assim. Fabrício, por que está demorando tanto? Se se fala em uma inflação baixa, se se fala em indústria começando a respirar um pouco mais, por que a percepção para o telespectador, para a dona de casa, por que está demorando tanto isso? Porque as coisas depende muito do ciclo, como o Daniel falou. Então, assim, o cenário macroeconômico melhorou, a inflação caiu, a taxa de juros caiu, os índices de confiança dos empresários aumentaram, as receitas com as vendas aumentaram, mas o que move mesmo, especialmente na criação de novas vagas, é o investimento. E o investimento hoje está
no nível mais baixo na série histórica. Então, a gente tem uma taxa de investimento de 14%, 15%, que é o menor nível desde que essa série histórica é calculada. Então, o empresário ainda não está confiante para realizar novos investimentos, que é o que vai gerar vagas e incorporar essa massa de desempregados. O que faz para gerar investimento? Só para as pessoas talvez entenderem, né? Se uma taxa de juros ela está muito alta, o sujeito que tem dinheiro, ele prefere muito mais deixar essa grana num fundo de renda fixa do que construir, sei lá, gerar risco, coisa assim. O que faz o investimento? É essa grande questão do Brasil, assim, né? Todo esse cenário, a gente teve uma grande queda na inflação. A inflação 2 anos atrás foi 10,6%, agora a gente está com uma inflação de menos de 3%. A gente teve uma queda de juros que já foi de 14,25% num cenário próximo. Nós estamos com 6,5%, expectativa de terminar 6,25%. Mas por que ainda não se voltou a investir? Tem muita coisa na mesa, assim. O Brasil é um país muito instável, tanto política como economicamente. Então, tem uma dúvida, qual que vai ser o próximo governo? Como que ele vai trabalhar? O que ele vai fazer? Ele vai cumprir os contratos? Ele não vai cumprir os contratos? Então, a gente teve uma grande mudança do governo Temer, da Dilma para o governo Temer. Um governo que tentou colocar muitas reformas. Se a gente continuar com o próximo governo tentando tantas reformas igual a gente tem hoje, isso pode destravar muitos investimentos, mas a gente ainda tem uma instabilidade, assim, ainda mais com a corrida eleitoral de 2018, que ninguém tem a mínima ideia quem que vai ser, né? Tem tantos candidatos e não tem nenhum candidato extremamente forte nesse momento, principalmente depois da prisão do Lula. O empresário sempre fica com medo, porque na hora que ele vai fazer um investimento é para daqui 2 anos. Então ele tem que pensar, a demanda daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio vai estar boa? Eu acredito que sim, quando a gente analisa ciclo econômico, mas politicamente isso é muito incerto ainda. Eu quero voltar daqui a pouquinho nessa questão do investimento, né? O sujeito que tem dinheiro é aquele que coloca a economia para girar, né, Daniel? Exatamente. Assim, talvez um investidor estrangeiro. Mas a Jaqueline, lá do bairro Santa Mônica, Jaqueline, obrigado pela sua participação. Pamela, me ajuda nessa. Sim. Ela perguntou que as jornadas de trabalho são muito exaustivas. Quando que o trabalhador vai ter qualidade de vida? Quando que haverá mais emprego e melhor qualidade desse emprego? Obrigado, Jaqueline. Pois é, Jaqueline, obrigada pela pergunta. É uma grande questão. A gente teve um índice de desemprego muito baixo em 2014, então a gente tinha o trabalhador, muita gente empregada, uma alta renda. Aí a gente enfrentou uma crise econômica, muita gente foi mandada embora, mais de 2 milhões de pessoas, a gente atingiu uma taxa de desemprego muito alta. Aí a gente lembra também que mais de 2 milhões dos empregos formais. Sim. Porque a informalidade também prejudicou muito. Então, o pequeno empresário, ele acabou perdendo, né, a clientela dele. E no movimento desse que a gente tem muita gente desempregada, no momento de recontratação e de realocação, as empresas também pensam nos custos dela. Porque ela tinha um custo muito elevado com o trabalhador. E hoje, com a alta demanda por oferta de trabalho, ela tem a possibilidade de fazer uma negociação. Mas aí, Pamela, Daniel, Fabrício, é a hora que eu tenho um time pegando a falta lá. Se eu tenho muita gente no banco de reserva, o sujeito que está dentro jogando, ele fica morrendo de medo de perder a titularidade dele. Exatamente. E aí o treinador, ele faz o quê? Ele marca em cima. Ele quer que você produza por um custo menor? Pelo mesmo custo, porque a gente sabe que a massa salarial, né, o valor de salário dos empregados, ele tem diminuído, né, porque o salário tem se reduzido. Inclusive, o próprio INSS teve um recolhimento, a Previdência reduziu o valor de recolhimento dela por conta dos salários mais baixos. Então, aquela pessoa que está trabalhando, ela vai trabalhar muito, vai aumentar a sua produtividade, a sua taxa de rotatividade vai diminuir, porque ela não vai querer sair para o mercado para procurar uma condição de emprego melhor. E aquele que está fora do mercado, quando vê uma oportunidade, uma vaga, ele aceita. Então, mesmo que era um salário menor do que o outro e uma jornada, às vezes, um pouco maior, ele vai aceitar, porque ele está, há 2, 3 anos desempregado. O que faz esse empresário colocar mais dinheiro? Daniel, Fabrício, me ajudem nessa. Ele vai colocar mais dinheiro na hora que ele vê que ele vai ter retorno sobre esse investimento. Então, retorno de empresário é conseguir vender mais. Então, quando a gente vê uma economia que esse ano vai crescer 3%, depois de ter caído, ano passado subiu 1%, antes caiu 3,8% e no ano anterior caiu 3,6%. Né? Então, 2016, 3,8% e 2015 caiu 3,6%.
Então, hoje a gente está num índice de produtividade próximo de 2012, 2013. Então, você tem uma capacidade instalada, ociosa, muito grande. Então, o empresário pode vender muito mais do que ele vende hoje, sem investir muito nisso. O que acontece com as pessoas é que é mais fácil desmobilizar pessoas, demitir pessoas e contratar pessoas do que construir fábrica. Então, vai ter uma contratação mais rápida. Mas, hoje, esses custos transacionais de demitir e contratar no Brasil são muito caros. Sim. Então, o empresário ele espera até o último momento, ele vai forçar muito o funcionário, ele vai tirar o máximo do funcionário, porque ele sabe que se ele contratar antes da hora, na hora que ele for demitir, ele vai ter um custo trabalhista muito alto. Sim. Então, ele mantém e fala assim, na hora que não tiver jeito mais, eu ponho mais uma pessoa. Perspectiva de aumento de salário, Fabrício? Acho improvável, dada essa taxa de desemprego. Acho que, para respondendo e complementando a resposta para a Jaqueline, qualidade de vida do trabalhador está sendo adiada, mesmo com a recuperação da economia, porque a perspectiva de aumento de salário ela é pequena, dado a taxa de desemprego, e ainda que os indicadores da economia sejam um tanto quanto positivos, parece mostrar uma recuperação, é muito provável que isso demore para se materializar, propriamente dito, em novos investimentos. Então, para mudar o cenário do mercado de trabalho, vai demorar. Eu sou mais pessimista que o Daniel, eu acho que mais do que 2, 3 anos. Eu acho que vai para 4, 5 anos. O que falta para o empresário brasileiro, Fabrício, na sua opinião, tirar o escorpião do bolso? Quando você tem que apostar o seu dinheiro, você quer uma relativa certeza, né, de que você vai ter um retorno. Então, basicamente, o Daniel falou, o empresário está olhando para a demanda. Demanda são 3 grandes componentes. É o consumo interno, doméstico, o gasto do governo, que compra, né, e o mercado externo. Quando você olha esses 3 componentes, o mercado externo vai bem, porque o mundo começou a crescer. Tanto é que as nossas exportações, inclusive da indústria automobilística, aumentou muito para a Argentina e puxou o desemprego. Eu vou pegar, Fabrício, a extensão dessa resposta daqui a pouquinho, no segundo bloco. Acho que colocamos os ingredientes do banquete. Voltamos daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo.